Março de 2001. Oceano Atlântico. Bacia de Campos. Uma explosão rasga a madrugada a 130 quilômetros do litoral do Rio de Janeiro. A plataforma P-36, a maior plataforma semissubmersa do mundo em operação, está em chamas. A bordo, 175 trabalhadores. Alguns dormem, outros estão em turno. Um técnico de manutenção recebe um alarme de pressão anômala. Ele decide verificar pessoalmente. Antes que o técnico chegue à válvula, a segunda explosão acontece. 11 trabalhadores morrem. A plataforma começa a afundar. 5 dias depois, em 20 de março de 2001, a P-36 desaparece no fundo do mar a mais de 1.000 metros de profundidade. A P-36 custou 350 milhões de dólares. Tinha capacidade para processar 180 mil barris de petróleo por dia. A Petrobras a chamava de orgulho da engenharia nacional. Era o símbolo de um Brasil que se tornava potência petroleira. Felipe Reichstuhl, presidente da Petrobras, anunciava metas de produção recordes. O Brasil havia acabado de atingir a autossuficiência em petróleo. A P-36 era a peça central desse plano. Meses antes do acidente, engenheiros alertaram a empresa sobre problemas nas válvulas de segurança da plataforma. Os alertas foram registrados em relatórios internos. O cronograma de produção não foi alterado. Um técnico de manutenção guarda uma cópia do seu próprio relatório de risco. O documento foi protocolado, arquivado e nunca respondido. A empresa recebeu o alerta. A plataforma continuou operando. 11 homens morreram. A maior plataforma do mundo afundou, e os documentos mostravam que os riscos eram conhecidos antes da primeira explosão. A pergunta que ficou não era se alguém sabia, era por que ninguém agiu. Esta é a história da plataforma P-36, um desastre que não começou no Atlântico, começou numa sala de reuniões em terra, onde um relatório foi dobrado, arquivado e esquecido. A P-36 operava no campo de Roncador, na Bacia de Campos, a 130 quilômetros do litoral do Rio de Janeiro. Em março de 2001, ela produzia mais de 84 mil barris de petróleo por dia. Era a plataforma semissubmersível de maior capacidade produtiva do mundo. A estrutura tinha 2 pontões submersos e 4 colunas de sustentação. Cada coluna continha tanques de lastro, dutos e sistemas de emergência. O tanque de drenagem de emergência de bombordo ficava na coluna traseira esquerda da plataforma. Nos meses anteriores ao acidente, a manutenção desse tanque foi adiada. Não uma vez, 3 vezes. A justificativa registrada nos documentos internos era sempre a mesma. Interromper o serviço afetaria as metas de produção. A Petrobras tinha metas agressivas de produção para 2001. A P-36 era a principal produtora da empresa. Cada dia de paralisação para manutenção representava milhões de dólares em petróleo não extraído. A decisão de adiar a manutenção do tanque de drenagem não foi tomada em campo. Foi tomada em escritório. Os engenheiros a bordo registraram a necessidade do serviço. A ordem para continuar produzindo veio de cima. Na madrugada de 20 de março de 2001, a plataforma operava normalmente. Os turnos tinham trocado. A maioria dos 175 trabalhadores estava dormindo. Eram 0h22. O tanque de drenagem de emergência de bombordo explodiu. A ruptura foi provocada por acúmulo de gases e líquidos no interior do compartimento sem manutenção adequada. A detonação sacudiu toda a estrutura da plataforma. Trabalhadores acordaram com o impacto. Alguns caíram das camas. Outros correram para os corredores sem saber o que havia acontecido. As sirenes de alarme não soaram imediatamente. 2 trabalhadores estavam no interior da coluna de bombordo no momento da primeira explosão. Eles morreram ali. Seus corpos nunca foram recuperados. Nos 17 minutos seguintes, a tripulação tentou avaliar os danos. A sala de controle recebia leituras contraditórias dos sensores. Parte do sistema de monitoramento havia sido danificado pela primeira explosão. Às 0h39, a segunda explosão aconteceu. Dessa vez, a detonação ocorreu na coluna de produção. Uma coluna de água e gases projetou-se para cima, envolvendo parte da estrutura superior da plataforma. A segunda explosão foi mais violenta que a primeira. Ela matou mais 9 trabalhadores instantaneamente. A plataforma começou a perder estabilidade. A inclinação era agora visível a olho nu.
A segunda explosão destruiu os sistemas de combate a incêndio da coluna de bombordo. As bombas responsáveis pelo acionamento dos sprinklers foram danificadas pela própria detonação. Sem pressão nas linhas de supressão, o fogo avançou sem controle pela estrutura interna da coluna. A tripulação não tinha meios mecânicos de conter o incêndio. José Carlos de Freitas estava nos corredores próximos à coluna quando a segunda explosão ocorreu. Ele viu colegas serem atingidos pela expansão dos gases e pelo fogo que varreu o corredor. De Freitas conseguiu recuar. Os colegas que estavam à sua frente não conseguiram. Ele foi um dos poucos a sair da coluna de bombordo com vida. O alarme geral de abandono foi acionado. Os 175 trabalhadores a bordo foram orientados a se dirigir às estações de mustering. A plataforma listava progressivamente para o lado de bombordo. A inclinação da plataforma dificultava o lançamento dos botes salva-vidas. Alguns botes foram lançados superlotados, outros não puderam ser liberados dos suportes por causa do ângulo da estrutura. Helicópteros de resgate chegaram à área. A fumaça densa e a instabilidade da plataforma impediam o pouso no L-deck. As aeronaves permaneceram em suspensão, sem conseguir embarcar sobreviventes. Marco Antônio de Souza estava no deck quando o fogo bloqueou a rota até os botes. Com a plataforma em chamas à sua volta, ele pulou. A queda foi de aproximadamente 30 metros até o mar. De Souza sobreviveu ao impacto com a água. Embarcações de apoio resgataram os trabalhadores que haviam pulado ou chegado ao mar pelos botes. Ele apresentava queimaduras no antebraço direito. 164 trabalhadores foram resgatados com vida. 11 não saíram da plataforma. A Petrobras confirmou as mortes nos dias seguintes. Os corpos de alguns nunca foram recuperados. A P-36 não afundou imediatamente. A plataforma permaneceu em agonia por 5 dias. Equipes de engenheiros e mergulhadores tentaram estabilizá-la e controlar o afundamento. Não conseguiram. Em 20 de março de 2001, a P-36 afundou definitivamente. A plataforma desceu a uma profundidade de aproximadamente 1.350 metros. Era a maior plataforma semi-submersível do mundo em operação. Levou 11 homens consigo. 3 órgãos investigam o acidente. A Petrobras conduz sua própria comissão de sindicância. A ANP e a Diretoria de Portos e Costas formam uma comissão conjunta. O CREA-RJ conduz sua própria apuração. Os relatórios são concluídos entre junho e setembro de 2001. As investigações apontam para falhas semelhantes. O relatório da ANP aponta não conformidades em procedimentos operacionais, de manutenção e de projeto. O Tribunal Marítimo conclui que houve negligência, imprudência e imperícia. O tanque não deveria estar onde estava. O Tribunal Marítimo julga o caso e condena 5 funcionários da Petrobras. A pena aplicada a cada um é de R$ 871 em multa. Nenhum responde com prisão. O IBAMA multa a Petrobras pelo derramamento de óleo bruto e diesel e pelo uso de dispersante químico considerado danoso. O Ministério Público Federal entra com ação civil pública cobrando R$ 100 milhões em reparações. A Petrobras contesta as punições na Justiça. 17 anos após o afundamento, os processos ainda tramitam. O valor acumulado das disputas judiciais chega a 1,469 bilhão de reais. Cerca de 350 metros cúbicos de hidrocarbonetos vazam após o afundamento. A plataforma estava a 150 quilômetros do litoral. O distanciamento limita o impacto nos ecossistemas costeiros, mas não elimina o dano ambiental registrado. Dos 11 mortos, apenas um corpo é recuperado, encontrado carbonizado. Os outros 9 trabalhadores permanecem desaparecidos. Suas famílias não têm sepultura. A P-36, a 1.360 metros de profundidade, é o único local onde repousam. Após o naufrágio, a ANP promulga novas regulações técnicas para plataformas marítimas.
As normas exigem avaliações de risco sistemáticas, protocolos de manutenção para equipamentos críticos e supervisão de modificações estruturais. São medidas que não existiam em 2001. 20 anos depois, as famílias de 9 trabalhadores ainda esperam por corpos que jazem a 1.360 metros de profundidade. A P-36 custou 350 milhões de dólares para construir, e custou muito mais para ensinar ao Brasil que, no mar profundo, economizar em segurança é assinar sentenças de morte. Se você chegou até aqui, você sabe o que aconteceu com a P-36. Deixe nos comentários o que mais te surpreendeu nessa história. Curta o vídeo, se inscreva no canal e não perca os próximos documentários.